Fala pessoal, beleza? Só para lembrar, aqui é o Raider. Se você tiver algum problema, quiser falar comigo, tá aí meu telefone, me manda uma mensagem no WhatsApp, beleza? Então vamos lá. Lançamento oblíquo no vácuo, exemplo 1. Vou ler aí com vocês. Um corpo é lançado obliquamente a partir do solo, no vácuo, sob um ângulo de 60 graus com horizontal e com velocidade de 10 metros por segundo, adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, sendo o seno de 60, seno de 120 igual a 0,86 e o cosseno de 60 igual a 0,50. Pausa aqui. O seno de 60 igual ao seno de 120 igual a 0,86, isso é um arredondamento, tá? Depois eu vou mostrar por que eu estou falando isso. Determine. A. A velocidade escalar mínima assumida pelo corpo. B. O instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. C. A altura máxima atingida pelo corpo e o alcance de lançamento. A altura máxima é quanto ele vai ter de altura e alcance é o quanto ele desloca em x. Altura em y e o quanto ele desloca ou o alcance em x. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver isso aí. O que a gente faz? Você entendeu? Primeira coisa, você entendeu o que é para fazer? Não? Lê de novo. Entendeu? Então vamos fazer o exercício. Então olha só. Vou traçar aqui o nosso eixo y, nosso eixo x, daquele nosso plano cartesiano que você aprendeu lá no final do seu 9º ano, que você achou que você não ia usar para mais nada, né? Bobinho, vai usar para sempre. Beleza. Então aqui a gente tem o nosso eixo y, nosso eixo x. Com isso, nós vamos traçar aqui o nosso movimento oblíquo, beleza? A mão livre está aqui. Está aí o nosso movimento oblíquo. Então ele fala que a velocidade, perceba que ele dá a velocidade sendo 10 metros por segundo. Ele falou Vx ou Vy? Não, então ele falou a velocidade toda. Total. Então a velocidade total está aqui. É o nosso V, que é igual a 10 metros por segundo. Beleza? E ele falou que o nosso V está orientado a 60 graus do eixo X, ou da horizontal. Aqui horizontal, aqui vertical. Você não tem dúvida nisso não, né? Se tinha, agora você já sabe. É igual falar, quem que é abscissa e ordenada? Você tem dúvida? Então você lembra assim, ó, abscissa, abscissa. Ordenada, abscissa. Abscissa e ordenada. Beleza? Abscissa. Guardou? Isso aí. Então olha só. No exercício agora, a letra A pede a velocidade escalar mínima assumida pelo corpo. Vamos lembrar as velocidades que o corpo assume? Eu tinha desenhado com vocês na aula anterior o Vx e o Vy, confere? Esse V é a resultante de Vy e Vx. Então tá aqui o nosso Vx, lembra? Tá aqui. E tá aqui o nosso Vy. Eu faço ele grande e depois eu fico com dificuldade para desenhar. 3 centímetros, beleza. Está aqui, ó. Aqui está o nosso Vy. Tudo isso aqui. E aqui, vou só ligar aqui para a gente ter aquele método do paralelogramo para definir o nosso vetor resultante. Beleza? Então aqui eu tenho o nosso Vy, aqui eu tenho o nosso Vx e aqui eu tenho o V, que é a resultante de Vy e Vx. Fechou? Fechou. Então, vamos desenhar no ponto mais alto da trajetória. É exatamente esse ponto da nossa parábola, que você lembra lá nas suas aulas de matemática, que você podia determinar isso aqui por x do vértice e y do vértice. Nossa, faz muito tempo que eu vi isso, eu não lembro. Ah, beleza. Vou chamar um balãozinho da lembrança aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrou? Você podia resolver isso por x do vértice, y do vértice. Quem vai dar para a gente a maior altura, o ponto mais alto da trajetória? O y do vértice. E quem vai dar para a gente o deslocamento? O x do vértice. Beleza? Tá aqui, ó. Esse é o ponto que ele deslocou no ponto mais alto da trajetória. Se eu quisesse saber aqui, eu tinha que trazer esse ponto para cá. Beleza?
Mas, por enquanto, guarda isso aqui. Isso aqui é só uma lembrança. Depois você vai lembrar disso lá em matemática de novo, que a gente vai precisar trabalhar com isso. Beleza? Então, olha só. Vamos resolver o nosso exercício aqui. A letra A. Então, eu tenho aqui o ponto mais alto da trajetória está aqui. Quanto vale a velocidade no ponto mais alto da trajetória? Vale Vy, 0. E Vx, vale quanto? Vx. Vx é igual a V0 cosseno θ. Lembra disso? V0 cosseno θ, esse é o valor de Vx. Só que a gente sabe que Vx, e a gente já tinha falado isso antes, não varia. Vx tem velocidade constante durante todo o movimento do corpo. Então aqui, vou desenhar ela já nas posições para você lembrar que Vx não está variando. Está aqui Vx, está aqui Vx e está aqui Vx. Agora, letra A. Letra A pede velocidade escalar mínima assumida pelo corpo. Ó, aqui ele tem uma velocidade vale 10, aqui ele vale Vx e aqui ele vale de novo Vx e Vy. Vou desenhar o Vy. Lembra que eu estou desenhando ela para baixo aqui? Com motivo, né? Porque acho que eu fiz ela maior, peraí. São 3 metros, 3 centímetros, desculpa. Aqui, ó, 3 centímetros. Esse aqui é o valor de Vy. Ela está para baixo, então ela inverte o sinal. Lembra? Não vou fazer esse sinal invertido aí, não. Mas você sabe que ele é invertido. Vou deixar um aspas aqui negativo, você sabe que inverteu o sinal. Beleza? Ok. Então, no ponto mais alto, só tem quem? Vx, porque Vy vale 0. Então, Vx é igual a V0 cosseno θ. Então, Vx é igual a V0, 10, cosseno de θ, 0,5. Então, Vx é igual a 5 metros por segundo. Essa é a velocidade que o corpo assume no ponto mais alto da trajetória, que também é a menor velocidade que o corpo assume. Beleza? Porque Vy, nesse caso aqui, é igual a 0. Fechou? Respondida a letra A. B. O instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Opa, falou de instante, falou de tempo. Então, você precisa lembrar, e você estudou isso anteriormente, os movimentos, né? Então, você tem equação do movimento uniforme. Movimento uniforme. S é igual a S0 mais V0T. Isso para o movimento uniforme, onde a velocidade não está variando. Beleza? Agora, movimento uniformemente variado. Você tem 3 equações. A primeira, V igual a V0 mais AT. Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2, AT ao quadrado. Beleza? Como ele pede tempo, né, que é um instante, você tem que usar equações que falam de tempo. Você não vai usar Torricelli. Ou você usa essa, ou você usa essa. Tanto faz. Qual que você vai usar? Bom, vamos fazer o seguinte. Lembrando que isso aqui tudo é em Y, tá? Todos aqui é Vy, V0Y, A, Vy, V0Y, A. No caso aqui a gente vai substituir depois por aceleração da gravidade. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa orientar a sua aceleração de gravidade. Se eu estou orientando as velocidades para cima como positiva e a aceleração está desacelerando o movimento, você entendeu o que eu falei? Eu preciso considerar a aceleração da gravidade para baixo. Confere? Porque se eu tenho uma aceleração da gravidade para baixo, ela faz com que o corpo subindo desacelere. Isso você tem que ter na sua cabeça. Isso vem lá do movimento vertical, tá? Então eu estou considerando a gravidade para baixo como negativa. Isso é mega, ultra power importante. Então eu vou pegar lá, por exemplo, essa primeira equação para determinar a B. A B fala o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Bom, eu sei que no ponto mais alto da trajetória,
a velocidade y é igual a zero. Confere? Então eu posso falar que Vy é igual a zero. Como eu estou usando Vy, V0y mais gt, já substituí o g pela aceleração aqui, tá? E ele fala para usar a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? No ponto mais alto, a velocidade vale quanto? Zero. A velocidade inicial, ou a velocidade de lançamento em y, vale quanto? Eu preciso calcular. Eu ainda não calculei. Então vamos calcular. Como é que eu acho Vy mesmo? Vy é igual V0 vezes seno de θ. Beleza? V0 seno θ, então ó, Vy é igual V0, 10, seno de θ, 0,86. Vou pausar aqui momentaneamente. Peguei a calculadora, vocês estão vendo ela aqui? Vou pedir aqui ó, o seno de 60 graus. É 0,86602543. Está arredondado aqui, tá? Depois eu vou mostrar por quê. Porque a todo instante que você for usar isso, lembra que eu falei lá da soma vetorial? Para fazer a velocidade nesse ponto aqui, vamos achar primeiro quanto vale a velocidade em y, tá? A velocidade em y no exercício aqui, com esse arredondamento, ela vai valer 8,6 metros por segundo. Isso Vy, tá? Vou até chamar a atenção para o vermelho aqui, ó, que isso aqui é Vy. Então significa que isso aqui, no exemplo, vale 8,6 metros por segundo. De verdade, vale 10, se a gente for usar o 10 como referência, tá? Só mantendo ainda a aceleração da gravidade como 10. Então ela pularia para 8,660254038. Por que eu estou falando isso? Porque se eu elevar esse cara ao quadrado, somar com 25, que seria o 5, né? Que é a velocidade em x, mais 25, mais 25, dá 100. Se eu tirar a raiz quadrada disso, vai dar quanto? 10. Confere? Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu falei que a velocidade inicial era 10. Lembra que a gente está usando um Pitágoras para fazer essa velocidade? Então, ó, v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Como v é 10, eu preciso garantir que isso dê certo. Eu falei que isso aqui era 25, e esse cara aqui, usando sem ser arredondado, vai dar 75. Ah, você não acredita não? Talvez você não tenha entendido o que eu tinha falado. Então vamos lá, ó. Seno de 60 é igual a 0,8660 vezes a velocidade inicial, 10. Daí esse cara aí. Vou elevar ele ao quadrado. Para quê? Para achar essa velocidade aqui, ó lá, 75. Fechou? Beleza? Mas no exercício a gente está usando um arredondamento, tá? Só para ficar claro para você isso, que a gente está usando um arredondamento no exercício. Então a velocidade em y, já arredondada, né? Deixando esse arredondamento para baixo que está aí, vai dar 8,6. Então agora no exercício, 8,6 menos, porque a nossa aceleração é negativa, 10 vezes o tempo. Eu estou procurando esse tempo. Que tempo é esse? O tempo que o móvel leva para sair desse ponto e chegar no ponto mais alto da trajetória. Sacou? Então vamos lá. Passo esse 8,6 para cá, para o lado de cá da igualdade, divido por menos 10 e vou ter quem? Tempo. Beleza? 8,6 dividido por menos 10, menos 8, né? Isso aqui vai ter um tempo de 0,86 segundos. Eu já tinha escrito segundos aqui, ó. Então tá aí, ó. 86. Agora eu entendi. Então, de novo, t igual a 0,86 segundos. Ficou meio ruim aqui, né? Ficou meio feio. Pronto. Agora sim. 0,86 segundos. Então, o tempo que ele demora para chegar no ponto mais alto da trajetória, 0,86 segundos. Cara, como é que eu sei que eu estou fazendo isso certo? Você podia pensar assim. Como eu sei que eu estou fazendo isso certo? Você vai ver já já. Você vai tirar a prova já já. Então tá lá o nossa letra B respondida. Agora eu quero C. A altura máxima atingida pelo corpo e o alcance de lançamento. Pô, eu preciso de altura máxima. A altura máxima é esse cara aqui, ó. Quem que eu vou usar
Posso usar Torricelli. Cara, Torricelli é sensacional. Pensa sempre se você pode usar ele. Se você puder usar, usa. Então, ó, C, vamos achar a altura máxima. H máximo. Então, vou pegar o Torricelli. V ao quadrado, isso tudo está em Y, tá? Porque todas essas equações aqui são em Y. É igual a V0 ao quadrado Y mais 2A ΔS. O nosso ΔS é a nossa altura, que é o nosso deslocamento em Y. Tá? Então, no ponto mais alto, velocidade em Y, 0. Velocidade inicial de lançamento ao quadrado, a gente já sabe, é 8,6 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes 10. Por que eu pus menos aqui? Porque o nosso 10 é negativo, lembra? A gente determinou isso. Vezes H. Já vou transferir isso aqui para H, tá? Então vai ficar assim, ó, 8,6 elevado ao quadrado é igual a 73,96. Vou passar para cá negativo. Menos 73,96. E vou dividir isso aqui por menos 20, que 2 vezes 10 é menos 20, e vai ter o H. Negativo, negativo, vai dividir, eu vou ter um positivo que ele está para cima do gráfico. Ok até aí. Dividido por 20. Então, a altura que ele vai chegar é 3,698 metros. Vai achar quilômetro aí não, hein? Presta atenção na unidade. Às vezes você dá uma bobeira no exercício por errar a unidade. Ok. Isso a altura máxima. Agora eu preciso saber qual é o alcance do corpo. Para Y, a gente usa essas fórmulas aqui, né? Para X, a gente vai usar essa aqui. Mas por que eu preciso dessa? Porque eu já achei o tempo. O tempo é 0,86. Então agora, o alcance, que é em X, vai ficar S igual a S0 mais Vx, ou V0x, T. Vou botar o zero, que você vai lembrar que é a velocidade de lançamento em X. Então, o alcance é o espaço inicial, ele saiu do zero, a gente orientou como zero, mais a velocidade em X que a gente tem, 5, vezes o tempo que a gente calculou, 0,86. Então, 0,86 vezes 5, isso vai dar para a gente 4,3 metros. Aí você podia perguntar, Raider, como é que eu sei que isso está certo? Bom, já que você tem o tempo, você tem a altura, você pode fazer o quê? Aliás, errei. Minto. Acabei de ver aqui que eu cometi um erro. Esse tempo aqui é o tempo de subida. Você lembra que você tem aqui, ó, um tempo, foi até legal eu ter errado aqui, para não errar, para você não cometer o mesmo erro. Tempo de subida, depois eu tenho o tempo de descida. Então eu tenho que multiplicar isso por 2, certo? Então aqui, ó, tem que multiplicar por 2 para ficar correto, porque senão eu só calculei esse trecho aqui. Eu preciso ter o tempo de subida, ele gastou. E o mesmo tempo que ele sobe é o tempo que ele desce. Então, ó, ele subiu e desceu. Eu tinha esquecido disso, tá vendo? Foi bom eu fazer isso aqui. Não foi proposital, não. Eu realmente esqueci, mas aí eu olhei e vi que estava errado. Então, ó, 5 vezes 0,86 vezes 2, esse 0,86. Porque é o tempo de subida mais o tempo de descida. Que esse tempo que a gente achou aqui é só o tempo de subida. Fechou? Então, vamos lá. Então, ó, só corrigindo aqui a conta, vai ficar 0,86 vezes 2, 1,72 vezes 5. Na verdade, ele desloca 8,6 metros em X e 3,698 em Y. Então, esse cara aqui vale 3,698 e esse cara aqui vale 8,6 metros. Beleza? Eu espero que você tenha entendido o exercício. É um exercício bem amplo. Eu falei bastante coisa nele aqui. E que fique claro para você. Vou fazer outros e deixar aí disponibilizado para vocês. Beleza? Um abraço, pessoal.